Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada se você segue inscrito. Bom, eu tinha separado para vocês aí esse post que eu vou deixar aí agora e para falar a respeito, né, dessa lista de exigências e tudo mais. E eu vi que alguns produtores, o Júnior, né, do Submundo, fez um vídeo, tá? Mas eu quero adicionar para vocês um pouquinho mais dessa história, tá? Então fica comigo até o final, porque vocês vão entender um pouco além dessa postagem aí. Porque essa postagem em si, ela veio de uma coach aí relacionada a conservadoras e tudo mais, né? Então, para relacionamento destinado a este público, né? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando a respeito, né? Falando do quanto o discurso é poderoso, né? Justamente porque ele atinge um número elevado de pessoas que se identificam com isso, né? Que geralmente passaram ali ou estão próximas de ultrapassar a barreira dos 30 anos e não tiveram relacionamentos proveitosos e querem sonhar com esse tipo de relacionamento. Então esse sonho, essa expectativa, aliado ao fato de que muitas delas têm ali capacidade financeira suficiente para pagar um curso ou alguma coisa do tipo, né? Levam a essas ilusões, né? Ilusões muito fortes, eu diria, né? Mas que são reforçadas justamente por perfis como esse, tá? Então eu quero trazer para vocês primeiro a lista de exigências dela e lembrando aqui, isso não é longe de ser um ataque pessoal, é apenas uma observação de um comportamento que pode ser que a própria também obteve de uma terceira, enfim. Mas o ponto é o seguinte, a lista de exigência, né, veio por uma pergunta, né, de alguma seguidora, né, que mandou na caixinha do Instagram ali, né? Quais critérios você consideraria para aceitar um pedido de casamento, né? E aí ela cita, né, falando que para mim, né, ou seja, ela quer reforçar de que é uma exigência unicamente dela, né? Ainda que, obviamente, por ser uma influenciadora, isso, né, tem alguma ressonância junto ao público, né? Mas, claro, também reforçar que, apesar disso, o reforço que ela deu ali é um indicativo de que é uma exigência para ela apenas, tá? Então, a primeira exigência seria: ele sabe que irá arcar sozinho com os custos da casa e de nosso estilo de vida. E a segunda é: ele me ama incondicionalmente, me honra e me protege fisicamente e também minha integridade, tá? Essas duas exigências, elas têm um background, que é esse que eu quero adicionar aqui no vídeo, né? Que veio de outros stories também da mesma produtora, tá? Da mesma pessoa, tá? Que chamaram a minha atenção. Eu vou colocar aí para vocês na tela, né? Então vocês viram, né? Primeiro, arcar sozinho com os custos da casa e amar incondicionalmente, me amar incondicionalmente. Ou seja, aí fica a pergunta, será que ela vai entregar o mesmo tipo de amor? Não. Em primeiro lugar, porque na lista de exigências fica óbvio que é importante para que ela tenha esse relacionamento, que o parceiro arque sozinho com os custos da casa e tudo mais, né? Então, para isso, a gente precisa entender, por exemplo, o que seria arcar sozinho no quesito custo. Qual o valor, então, que um cara teria de ter, né, para acessar relacionamento com essa pessoa? E aí, essa pergunta ela chegou a ser realizada num outro story, que eu vou colocar agora, né? Então, foi perguntado para ela, né, por curiosidade, qual este ganho anual que você mencionou no outro story, tá? E aí, ela citou o seguinte: para mim, para minha realidade e da realidade de onde moro, não tem a menor possibilidade de eu considerar um relacionamento sério com algum moço que faça menos do que $500 mil por ano, tá? Dólares, tá? Não teria a menor possibilidade. Este é o começo, claro. Depois eu vou observar como ele lida com finanças, se é responsável ou se joga tudo pro alto. Se acredita que este valor é só dele ou se é generoso e tem o pensamento de que é da futura família. Para mim, esse é um dos pontos mais importantes a se observar em um começo de relacionamento. Se não, o mais importante, pelo menos para mim.
Então ela tá sendo bem clara, sincera, né? Vamos dizer assim, na exigência dela, que ela quer um cara que faça no mínimo $500 mil por ano, tá? Então você já tem a noção aí de que você falar em perfil de cara que tá ganhando valor aí, que é pra gente, a gente até vai considerar valor elevado, sei lá, o cara que ganha 10 mil por mês, sabe, umas coisas assim, pra ela é um absurdo completo. Esse cara, ele não é um perfil que vai dar estabilidade pra vida dela ou algo assim, tá? Ela também já disse num outro story que também é importante para que a pessoa seja considerada rica, e no caso o homem, né, que ela está em busca, né, que ele tenha um patrimônio de pelo menos 10 milhões de dólares, né? E ela até citou nesse story, né, que outro dia minha amiga disse: "Nossa, ele é muito bem sucedido, ganha muito dinheiro mesmo", falando de um amigo da pessoa. Daí ela mencionou o valor e eu caí na risada, de rico não tinha nada. Ou seja, ela tem claramente na cabeça que pessoas que não tenham pelo menos 10 milhões de dólares de patrimônio e ganhem no mínimo 500 mil dólares anuais é uma pessoa que não serve para relacionamento para ela, tá? E não é rico, tá? E que se for abaixo disso, ela vai dar risada da sua cara, tá ok? Então, conseguimos já adicionar o parâmetro, né? O parâmetro de riqueza. E sobre o amor incondicional, também foi perguntado para ela, né? Seu namorado sabe que você não é apaixonado por ele? Se sim, o que ele acha disso? Aí ela citou: não preciso falar, seria rude, mas claro que ele sabe, né? A maioria dos homens masculinos não se importam com estas coisas. Eles se importam mais com serem honrados e com encontrar uma mulher que esteja aberta a receber este amor. Ou seja, ela é um receptáculo de tanto na quesito financeiro, como também do amor incondicional de seu parceiro. Ela não retribui com amor. Então já fica bem óbvio e bem claro, né, de que ela é uma pessoa que entende que o relacionamento com um perfil como o dela vai precisar de muito do financeiro e que o amor que você dá em troca, enfim, nem esse terá realmente relevância, tá bom? Então o item 1 e o item 2, ela já basicamente explorou com muito mais detalhes em outros posts. Por isso que eu queria adicionar aqui para vocês. Então, quando o Bruno, do Social Arts, ele fez um vídeo, ele comentou, ele deu um nome que é conservadora de luxo. Para mim é um nome que combina perfeitamente, porque quando a gente pensa em conservadora, pelo menos eu e acredito que a maioria, a gente pensa em uma mulher que a última coisa que ela teoricamente iria considerar seria fatores financeiros, né? Ela iria buscar o caráter, iria buscar um homem religioso, né? Para construir uma família juntos ali e tal, desde jovens, né? E aí, se Deus abençoar e tudo der certo, aí sim a casa iria, né, ir melhorando com o tempo, as coisas e tal. Então eu sempre penso, quando eu imagino essa imagem, né, dentro desse perfil. Porém, as conservadoras de luxo são bem diferentes, né? Elas sabem muito bem do quanto que, em tese, a princípio, olhando pela imagem, né, pelo menos, elas são pessoas que têm um diferencial do mercado. Então, elas analisam o mercado e falam: ó, o mercado tá congestionado, vamos dizer assim, de modernetes e tudo mais. Eu sei que eu posso ser diferente, que eu tenho um valor a agregar e tal. Então, por isso, eu posso pedir muito mais caro. E não é pouco mais caro. Você tá vendo aí, né? É muito mais caro. E nisso, né, elas não só têm essa exigência, como elas gostam também, nesse caso aí em questão, de espalhar isso como se fosse a coisa mais normal, mais incrível do mundo, como se fossem exigências tranquilas, tá? Então, o item 1 e o item 2 da lista são importantes, mas os outros também são, tá? Então, o terceiro seria: ele tem os mesmos sonhos que eu, é ambicioso e nunca acomodado, não tem medo de desafios, família, crescimento profissional e etc. Ter os mesmos sonhos é um pouco estranho, né, de imaginar. O restante ali eu até consigo entender em partes, né? É difícil uma
uma mulher que não tenha essa exigência específica, porque ela gosta da ideia de olhar o seu parceiro com respeito, admiração, então geralmente ele precisa ser ambicioso, não pode ser acomodado, aquela coisa toda. Isso daí até é normal, né? Dos itens aí até então foi o menos pior. Aí o item 4, que sei lá por que aparece 2 vezes na lista dela, né? Complicado, né? A moça, ela sabe muito bem de números, mas nesse ponto, não. Mas vamos lá, né? O item 4, número 1, é... se importa com o transcendental e com o reino dos céus. Essa é uma exigência também ok, porque né, uma pessoa que é religiosa, provavelmente ela queira um parceiro que também seja, né? E não se incomoda com a ideia. Aí sim, o item 4 aparece 2 vezes, acho que é por isso, porque esse acho que é o pior item da lista, né? Não se incomoda com a ideia de assinar um contrato que declara que meus bens e ganhos são somente meus. Peraí, o que é isso? Que exigência é essa? Vamos ser bem honestos, né? Então, né? Ele sabe que ele vai ter que arcar sozinho com os custos da casa e tudo mais, mas a assinatura desse contrato, ela é apenas para um lado, né? Eu saiba, os contratos eles precisam, né, ter um mínimo ali de reciprocidade, né, para ter ali valor. Não sei, eu posso estar falando bobeira, mas eu não imagino um contrato desse ter, pelo menos aqui no país, né? Ela deve morar em outro lugar, né? Ter uma validade, né? Ou mesmo um cara que esteja tão fascinado por essa mulher incrível, maravilhosa, que vá assinar um contrato desse. Porque uma coisa não, vamos fazer uma separação aqui total, o que é meu, o que é seu. Até aí, acredito que é justo, né? Nem não tenho nada contra, pelo contrário. Mas os moldes do relacionamento conservador e tudo mais não indicam isso, não indicam nem mesmo a necessidade, até porque, teoricamente, a parceira provavelmente não terá uma renda de fato, né? Eu tô pensando naqueles relacionamentos mais a antiga, tá? Mas do jeito que que esse item é citado, o que fica nítido eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar fazendo as minhas coisas, né? E tudo bem, direito seu, mas o meu dinheiro, o dinheiro que eu ganho com isso é meu, tá? O que é meu, o que é seu é nosso. Clássico, né? Mas tem que estar no contrato ainda, hein? Olha só. Item 5 ou 6. Nós somos compatíveis. Temos gostos e hobbies em comuns. Temos química e nos damos bem. Bom, legal, tranquilo. E o item 6 ou 7. Ele é flexível e aberto a negociar, em minha opinião, o maior segredo do sucesso de qualquer relacionamento. O que seria ser flexível, né? Fica aí a dúvida. Essa aqui é uma red flag misteriosa. O que será? O que será que ela quis dizer com isso, né? Deixa aí nos comentários. O que será que é ser flexível? Mas, enfim. Então, acho que é só isso mesmo, né? Então, vamos lá. Então, vocês viram, então, que o que eu comentei a respeito da questão de mercado é muito importante que vocês compreendam, tá? Esse perfil, principalmente que já passou por muitas frustrações, né? Geralmente não são mulheres tão jovens assim, tá? Costumam ser mulheres nas faixas dos 30 anos mesmo, tá? E então são perfis que gostam de vender o sonho, a ilusão. Então essas exigências todas, pode ser que uma ou outra consiga? Pode, claro que pode. Não é impossível, né? Impossível nesse ponto não necessariamente existe, né? Vamos dizer. Mas a exigência dessa pessoa e das pessoas que podem ser influenciadas por esse discurso é tão absurda, né, que chega a ser cômica. Eu realmente dei risada lendo aqui essas exigências e tal, né? Uma ou outra ali tem algum porquê, dá para entender e tal, não é tudo ali descartável, mas algumas não só estão totalmente fora de uma ideia, né, que eu considero de fato conservadora, que o Júnior no vídeo dele, que entende mais esse assunto, eu não sou um cara religioso, né? Ele entende mais, ele adicionou detalhes interessantes, né? Mas que realmente, mesmo eu, né, não tendo conhecimento acerca
né, desse perfil, eu acho muito improvável que um homem também, né, conservador e tal, olhe para essa lista e pense, nossa, que interessante, né? Quero participar disso também, tá? Só se o cara é muito, muito gado mesmo, né? Mas enfim, o que vocês acharam aí da lista? Eu já citei anteriormente, mas realmente é importante que se tome muito cuidado, porque, como eu falei, né, por elas serem um perfil que aparenta ser algo à exceção e tudo mais, elas escondem bem muitas das características da natureza feminina e tudo mais, né? Querem ser mais femininas possível, mas apenas no sentido, né, de simulação, sabe? Não é num sentido real. Então elas sabem simular muito bem características femininas num encontro e tudo mais. São mais difíceis de se encontrar as red flags e todos esses aspectos. Então por isso que é importante que você tome muito cuidado com esse perfil, tá? Muito cuidado mesmo, principalmente se esse perfil ele tiver já numa idade avançada. Você às vezes você não vai conseguir rastrear o passado da pessoa e tudo mais. Então, tomem cuidado, beleza? Então é isso, cowboys. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.